Mãe, você já parou para pensar? Ou melhor, você já parou para contar quantos episódios de birra você costuma ter que enfrentar com o seu dia? No seu dia a dia com o seu filho, eu posso contemplar e imaginar que são inúmeros episódios de birras, de conflitos, de teimosia que o seu filho tem aí, que você tem que lidar com o seu filho no seu dia a dia. Principalmente se for uma criança pequena, uma criança aí com menos de 6 anos. Então, vários momentos do seu dia a dia já é gatilho para provocar alguma birra, algum conflito, que gera alguma teimosia que você precisa lidar com seu filho ali e realmente é muito desafiador e você se torna muito cansada fisicamente, emocionalmente, mentalmente. Você se vê assim, cansada fisicamente de tanto ter que lidar com as birras do seu filho? É muito comum que esse cansaço físico, ele venha até com um peso aqui no ombro, sabe? Aquele peso, aquela dor nos ombros, de tanto que você tem que lidar com as birras do seu filho. Aí você acaba gritando, você acaba perdendo a paciência, pegando seu filho pelo braço, levando ele para fazer as coisas que precisam fazer à força. E isso gera muito estresse, isso gera muito cansaço. A gente pode contar aí inúmeras situações. A hora de escovar o dente, a hora de ir para o banho, a hora de sair para o banho, a hora de organizar ali para sair de casa no horário certo, no tempo certo aí para ir para a escola. Ou, ou situações comuns do seu dia a dia, mas que geram aí conflitos, porque a criança acaba fazendo birras, se jogando no chão, acaba se tornando aí uma criança teimosa com comportamentos desafiadores, e isso, mãe, realmente é muito, mas muito cansativo. Se você se viu nesse cenário, mãe, eu quero já fazer uma analogia com você que eu tenho certeza que você vai se identificar. Um dia a dia com o filho é mais ou menos parecido com uma panela de pressão. Ao longo do dia, são tantas situações que vão ali aumentando o seu estresse, né? Que vão aumentando ali a pressão da panela de pressão, né? Que vão aumentando aquela pressão da panela, que chega uma hora que essa panela simplesmente explode. E sem contar que são as inúmeras situações que provocam esse cansaço, que provocam esse estresse. Uma mãe tem aí no seu dia privação de sono, né? O excesso de trabalho. É casa para arrumar, comida para fazer, marido para dar atenção, criança para dar banho, criança para alimentar, os dentes para escovar, falta de tempo para cuidar de si. Talvez você, mãe, olhe para você e você não sabe quando foi a última vez que você conseguiu ter um tempo para você assistir um filme, para você cuidar das suas unhas, para você cuidar do seu cabelo, para você ir na academia, e a gente nem coloca na lista mais, né? Mas então, todas essas questões, né, fazem com que a panela, né, ela vai ali recebendo pressão, recebendo pressão, recebendo pressão, que chega um momento do dia que as birras do seu filho ou comportamentos do seu filho, que muitas vezes nem são comportamentos tão desafiadores, mas são comportamentos comuns, mas que já são gatilhos para essa panela explodir, que já são gatilhos para você perder a paciência e explodir com o seu filho. Eu percebo muitas mães falando isso comigo, falando, poxa, Rosilane, eu não sei mais o que fazer. Eu não consigo nem mais me controlar, porque quando meu filho faz alguma coisa, isso já sobe em mim uma raiva, já sobe em mim uma falta de paciência muito grande. Quando eu me vejo, eu já estou ali batendo, eu já estou gritando com meu filho, eu já explodi literalmente. E depois eu me arrependo, depois eu peço desculpa, eu choro, eu me sinto mal, mas eu não sei mais como lidar. Então, mãe, é sobre isso. Imagina essa panela de pressão. Imagina que na medida que essa panela vai recebendo pressão, vai recebendo pressão, vai recebendo pressão, chega uma hora que ela estoura. Para ela não estourar, para essa panela não explodir, a gente precisa reduzir um pouquinho de pressão. E muitas vezes acontece isso com você. Muitas vezes, né, você tá tão cansada, tão exausta, fisicamente, emocionalmente, tendo que lidar com tantas coisas ao mesmo tempo. E o pior, ninguém vê a sua privação de sono. Ninguém vê um monte de coisa que tem para fazer. Ninguém vê a comida gelada que você tem que comer. Ninguém vê o café frio que você tem que tomar. Mas você está ali dando seu sangue, dando o seu melhor. Mas quando você perde a paciência, explode,
todo mundo vê. E aí vem a cobrança, né? De você, muitas vezes, já estar cansada fisicamente, está cansada mentalmente e ainda ter que lidar com as críticas das pessoas aí que percebem toda essa explosão ao lidar com as birras do seu filho. Então, eu quero falar para você, mãe, que está vivendo isso no seu dia a dia, que está perdendo a paciência com o seu filho de forma tão frequente, não precisa ser assim. É possível você lidar com as birras do seu filho, é possível lidar com a teimosia do seu filho de uma forma mais leve, de uma forma mais tranquila. É totalmente possível você ter um dia a dia com filhos mais leve. É totalmente possível. Só que para isso a gente precisa começar a reduzir essa pressão, a tirar um pouquinho de pressão dessa panela para ela não explodir.